Olá, dentro da biologia animal, vamos começar agora o reino protoctista, que envolve algas, que são seres autótrofos, e os protozoários, que são seres heterótrofos. Então, começando o reino protoctista, eu vou colocar aqui no quadro um nome que, na verdade, não tem valor científico. Ele é um agrupamento de seres, como eu falei na última aula, que são heterótrofos, consumidores, e eucariontes. Então, dentro desse reino, eu vou começar com protozoários. Os protozoários são primitivos porque são unicelulares. Então, recapitulando o que eu já tinha comentado com vocês sobre isso, protozoários são seres unicelulares, quer dizer, é um organismo que funciona, tem metabolismo, realiza todas as funções vitais dentro de uma célula. Por isso, são chamados de unicelulares. Então, unicelulares, e eles apresentam uma organização celular mais complexa, quer dizer, tem núcleo organizado e apresenta também várias organelas. Então, chamamos de eucariontes. São seres eucariontes. Você pode também dizer que os protozoários são formados por células eucariotas. É a mesma coisa. Então, são seres eucariontes cuja célula são unicelulares, são eucariotas, apresentam núcleo organizado e apresentam várias organelas. Muito bem, dentro desse grupo chamado protozoários, então, nós temos representantes de vida livre, são seres que não causam mal para ninguém, chamados vida livre, e nós temos também os parasitas. Lembrando que parasitas são formas de vida, são organismos que utilizam o hospedeiro para se alimentar e para se reproduzir. Então, nesse processo de alimentação e reprodução, eles causam malefício no seu hospedeiro. Então, leva uma doença parasitária. Então, podem ser de vida livre, quer dizer, se alimentam e se reproduzem no meio ambiente, não usam o hospedeiro, moram no meio, e parasitas que se alimentam e se reproduzem dentro de um hospedeiro e levam ao malefício, pode causar doenças. Muito bem, então vamos colocar a divisão. Quem são os protozoários? Divisão dos protozoários. Eu vou colocar aqui 3 filos, porque o reino protista, filo é a divisão do reino. Então nós temos o filo chamado Sarcomastigóphora, que é o primeiro filo de protozoários dentro do reino protoctista. O nome é Sarcomastigóphora. Nós temos um terceiro filo chamado filo Ciliófora, ou ciliados, também tem outro nome possível, né? Seria o Ciliófora. Eu vou já colocar aqui aportuguesado, Ciliófora. E nós temos mais um filo chamado Apicomplexa. O filo Apicomplexa. Então, o reino protoctista apresenta protozoários e os protozoários pertencem a 3 filos. Filo Sarcomastigóphora, que eu já vou fazer uma subdivisão desse filo, o filo Ciliófora e temos mais um filo ainda, chamado filo Apicomplexa. Então, o filo Sarcomastigóphora pode ser dividido em 2 subfilos. Se nós pegarmos, então, o filo Sarcomastigóphora, que são protozoários chamados Sarcomastigóphora, nós vamos dividi-lo em 2 subfilos. Então, filo Sarcomastigóphora podemos subdividir. Aí seriam 2 subfilos. Subfilo é a divisão do filo. Então, o primeiro subfilo de protozoário, Sarcomastigóphora. O subfilo Sarcodina. Subfilo Sarcodina. Sarcodina. Um outro nome possível para o subfilo Sarcodina seria risópodo. Então, podemos chamar também de risópodo. Os nomes são meio estranhos, né, porque está tudo em grego.
Então é claro que daria para pegarmos esses nomes em grego e colocar o significado em português. Às vezes ajuda. Por exemplo, sarcodina. Sarcon, no grego, significa músculo. Um representante muito importante de sarcodina é a ameba. Então, a primeira vez, nas primeiras vezes que visualizaram uma ameba e ela expandiu a membrana e o citoplasma com muita imaginação, aquela expansão chamada falso pé ou pseudópodo, lembrava um braço musculoso. Então, o nome ficou sarcodina, porque sarcon é referente a músculo. Então, seria uma célula que parece musculosa, que é a ameba. A ameba é um sarcodina. Risópodo tem outro significado. Temos a primeira palavra, que é o prefixo, e a segunda, que é o sufixo. Podos significa pé, e riso significa raiz. Quer dizer, pé, que é o falso pé, que é o pseudópodo, que lembra uma raiz. Ou esse pé é musculoso. Um exemplo, então, importante, vamos colocar aqui, ameba. Ameba seria um representante do subfilo Sarcodina, ou do subfilo Risópodo, que é uma divisão do filo Sarcomastigófora. Desenhando uma ameba aqui, o que você visualizaria na ameba? Ela consegue projetar a membrana plasmática, aqui é o núcleo, é uma forma de vida, é um protozoário unicelular, e ela consegue expandir, ela consegue projetar a membrana plasmática e o seu citoplasma, então. Ela usa essa projeção para locomoção e também captura de alimento. Então, essa projeção aqui recebe o nome de pseudópodo. Pseudópodo. E pseudo, de novo em grego, significa falso. Falso. E podo, como eu coloquei aqui em cima, significa pé. Então, o pseudópodo é uma expansão da célula, é uma expansão citoplasmática, juntamente com a membrana da célula, que ele usa para se locomover e capturar alimento. Chamamos, então, de falso pé, que é um pseudópodo. O nome do subfilo ficou sarcodina, porque esse falso pé lembra um braço musculoso, com imaginação, Aí ficou o músculo, sarcon. Risópodo, pé que lembra uma raiz. De novo, esse pseudópodo lembra uma raiz, um prolongamento vegetal. Aí o nome ficou risópodo. Então nós temos o filo Sarcomastigófora, que é dividido no subfilo Sarcodina ou risópodo. Um exemplo importante seria a ameba. Nós temos ameba de vida livre e temos ameba parasita também. Quem que vai interessar para a gente? Ameba parasita, causadora de uma doença importante no Brasil. Vou colocar aqui ao lado, vamos colocar o nome, então, dessa ameba parasita. A ameba, ela pode ser de vida livre, e ela pode ser parasita. Tem ameba que se alimenta, se reproduz na água, no meio ambiente, não causa mal para ninguém, e tem ameba que usa um hospedeiro, é parasitária, ela se alimenta e se reproduz dentro de um hospedeiro. E no caso aqui, o hospedeiro é o ser humano. Então, o nome de uma ameba muito importante no Brasil, é uma doença endêmica brasileira, seria a ameba chamada entamoeba, é o nome científico dela. Entamoeba histolítica. Histolítica. Essa ameba chamada entamoeba histolítica, lembrando que nós temos que grifar o nome científico. Aqui é o primeiro nome, vamos grifar o segundo nome também. Tem que passar um traço embaixo. Então, entamoeba histolítica é uma ameba parasita do homem. Então, ela vai causar uma doença. É um agente causador, como eu comentei na primeira aula. É o agente causador, é o que vai causar essa doença parasitária. Uma ameba parasita.
Essa entamoeba histolítica é o parasita, é o causador da doença. Temos que lembrar, então, nas primeiras aulas, que a contaminação, quando acontece por água, solo contaminado, por alimento contaminado, alguém defecou no meio ambiente, que é o ser humano doente, defecou e contaminou a água, contaminou o alimento, esse tipo de contaminação é uma contaminação direta. É o caso aqui, então. Como é que nós vamos adquirir a ameba? Contaminação direta. Significa que alguém doente deve ter contaminado o alimento e passado para um outro ser humano. Então, a contaminação foi direta. Alguém contaminou o alimento, alguém contaminou a água, consequentemente, contaminação direta. Pegamos essa ameba via alimento, via água contaminada. Lembrando que medida profilática, como evitar a continuidade dessa doença, como evitar, a entamoeba histolítica, tudo que envolve educação, higiene, tratar doentes e saneamento básico, medidas profiláticas, contaminação direta. Então, qual medida profilática? Como evitar? Seria profilaxia. Lembrando, se a contaminação é direta, que medidas profiláticas podemos tomar, então? Educação sanitária, tudo que envolve informação. A aula de hoje é mais uma aula sobre educação sanitária. Estou passando informações sobre a doença, sobre o parasita. Então, educação sanitária, higiene pessoal, cuidados com a higiene, com o alimento. O que mais? Tratar doentes sempre será medida profilática. Temos que tratar a pessoa doente e também aquilo que envolve saneamento básico. Rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo, seria o saneamento básico. Muito bem. Como que é o nome da doença causada pela entamoeba histolítica? A ameba mora no intestino. Se mora no intestino, ela causa uma doença intestinal. Essa doença é chamada de disenteria amebiana. Disenteria. Então, vai causar uma infecção intestinal, chamada disenteria, causada pela ameba. Então, disenteria amebiana. Disenteria amebiana. Então, a entamoeba histolítica é uma ameba parasita do ser humano que você adquire por contaminação direta, profilaxia, medidas profiláticas, educação sanitária, higiene pessoal, tratar doentes, saneamento básico. O nome da doença, disenteria amebiana. Tem tratamento? Tem tratamento, demorado, complicado, é uma doença contagiosa, Temos que evitar contato com as pessoas contaminadas, principalmente por mãos. Então, é uma doença intestinal. Por isso chamamos de disenteria. Muito bem, só recapitulando que eu estou no Filosarcomastigófora. Filosarcomastigófora. Subfilo Sarcodina. Ameba. Tem ameba de vida livre e tem ameba parasita. Qual ameba parasita importante? Entamoeba histolítica. Contaminação direta, medidas profiláticas, o nome da doença. Vou trabalhar, então, agora, um outro subfilo, ainda dentro do filo Sarcomastigófora, que é o subfilo Mastigófora. Então, vamos passar para cá. Nós temos mais um subfilo chamado subfilo Mastigófora. Mastigófora. É mais uma divisão do filo Sarcomastigófora. Então, repetindo. Filosarcomastigófora é dividido no subfilo Sarcodina e no subfilo Mastigófora. Esse nome está em grego. Então, mastigófora significa, olha só, sufixo e vamos pegar o prefixo. Foros ou feros significa aquele que possui, é o portador. Então, em grego, seria o portador, aquele que tem. Mastigo significa chicote. Então, aquilo que tem um movimento
de chicote. Em grego, seria chicote. Daria para você utilizar um outro nome para esse subfilo, comum também, só que em latim. E dá para a gente perceber que o latim ele fica mais próximo do português. Então, se pegarmos mastigófora em grego, seria a mesma coisa que falarmos no subfilo flagelado. Flagelado. Só que flagelado é o nome em latim. E flagelo em latim significa a mesma coisa que mastigo em grego, que é chicote. Tanto que um flagelado quer dizer alguém sofrido, alguém chicoteado. Então, flagelado, flagelo em latim também significa chicote. Vamos desenhar aqui um protozoário, né, flagelado. Olha só, ele pode apresentar uma célula, o núcleo, por exemplo, uma membrana ondulante, aqui seria o Trypanosoma cruzi, tá? Ó, uma membrana, né, que ele usa para locomoção, uma membrana ondulante. Olha só, é comum você encontrar isso, né, no flagelado. E um flagelo, por exemplo, aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar aqui o flagelo, tá vendo? Olha, esse flagelo, ele se movimenta como um chicote. Então, ele bate como um chicote. Então, ficou mastigo, foros, portador de chicote. Ou flagelado em latim, é portador de flagelo. Para que ele usa o flagelo? Locomoção e captura de alimento. Ele bate o flagelo, se movimenta, captura o alimento, né, e consegue se locomover com o movimento de chicote. Da mesma forma que eu organizei, né, o Sarcodina, a ameba. Os flagelados podem ser de vida livre, se não causar mal para ninguém, vida livre, e pode ser parasita, se causar malefício para alguém. O parasita, ele vai se alimentar e se reproduzir dentro do hospedeiro. O que vai interessar para a gente, então? O mastigófora, o flagelado, parasita. Temos alguns exemplos importantes no Brasil. O mais conhecido, sem dúvida, é o causador do mal de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. É um flagelado, é um mastigófora parasita. Então, aqui ao lado, vamos colocar o nome, né, de alguns flagelados ou mastigófora parasitas importantes para o ser humano. Exemplo de parasitas, então, nós temos, primeiro, Trypanosoma. Temos que lembrar que nome científico é necessário você grifar embaixo. Então, Trypanosoma cruzi. Quem elucidou o ciclo completo do Trypanosoma cruzi foi um cientista brasileiro chamado Carlos Chagas. E ele colocou o nome Trypanosoma cruzi em homenagem a outro cientista brasileiro, chamado Oswaldo Cruz. Mas para o nome ficar latinizado, ele colocou um i aqui no final. Então ficou cruzi, Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, você adquire por contaminação indireta. Olha, contaminação indireta. É um flagelado que você adquire por um vetor. Lembrando que contaminação indireta envolve um vetor, envolve um transmissor. Então, nós temos aqui, olha, um vetor. A contaminação é indireta, então é necessário um vetor. Esse vetor é o barbeiro. Então, um percevejo é um inseto. Esse percevejo, que é o barbeiro, popularmente chamado barbeiro, ele vai transmitir o parasita Trypanosoma cruzi. Popularmente, chamamos de barbeiro. Muito bem. Então, o vetor é o percevejo, barbeiro. A contaminação é indireta, quer dizer, tem um vetor, tem um transmissor, é um inseto percevejo chamado barbeiro. Lembrando, sempre que existir um vetor, né, o parasita, ele é heteroxeno. Ele mora dentro de dois hospedeiros. Um hospedeiro é o ser humano e o outro hospedeiro é o vetor, que é o inseto barbeiro. O homem, nesse caso, como na maioria das doenças parasitárias cuja contaminação é indireta,
o homem é o hospedeiro definitivo e o barbeiro é o hospedeiro intermediário. Qual medida profilática, né, mais importante quando a contaminação for indireta? Combate ao vetor, combater o barbeiro, combate ao vetor e tratar doentes. Tratar doentes. Como é que nós poderíamos combater o vetor? Detetizando a casa com veneno, você vai matar o inseto, o inseticida, matar o barbeiro, né? Você vai jogar veneno na casa, colocar telas em portas e janelas para evitar que o barbeiro entre na sua casa, mosquiteiro, aquele véu igual berço de bebê, sobre a cama, muito comum na região norte e nordeste do Brasil, né? Também evita que o barbeiro pouse em você. E lembrando uma coisa muito importante, que o barbeiro, ao picar você, ele não transmite o Trypanosoma cruzi. Ele transmite depois que ele defeca. Então, normalmente, o barbeiro, né, o percevejo barbeiro, depois que ele se alimentou, ele defeca. E nas fezes do barbeiro está o parasita, chamado Trypanosoma cruzi. Ah, peraí, professor, mas se ele não defecar, e se o barbeiro não fizer cocô, quer dizer então que eu não vou pegar a doença? Possivelmente não, porque nas fezes do inseto, do barbeiro, está o parasita Trypanosoma cruzi, que cai na sua corrente sanguínea, migra para vários órgãos, pode ir para a parede do intestino, para a musculatura do esôfago, para o coração. Normalmente, o Trypanosoma cruzi vai para o coração, aí o coração fica, né, inchado, que é chamado doença dos mega, porque incha o coração, e os sintomas relativos a problemas cardíacos, né? Alteração de pressão, taquicardia, alteração no batimento cardíaco, e muitas vezes a pessoa morre disso, morre de problemas cardíacos. Pode ser que a doença se manifeste rapidamente ou pode demorar bastante. O tratamento é longo, difícil, né? Depois que a doença entrou no estágio crônico, né, já passou muito tempo, dificilmente você consegue se livrar do parasita. E o tratamento é necessário, é claro, com acompanhamento de um cardiologista. Na próxima aula, eu vou continuar com os protozoários, mastigófora ou flagelado, mais alguns outros parasitas importantes para o ser humano.